Ok, olá a todos. Obrigado por se juntar hoje. Antes de começarmos, você já viu isso antes. Então, hoje vamos falar sobre coisas que não estão no produto. Então, se você tenha isso em mente durante a próxima hora de conversa, não tome decisões de compra com base no que vamos falar hoje, porque nossos planos podem mudar. Então, com isso, eu só quero mergulhar de cabeça e me cobrir. Eu preciso cobrir algumas coisas rápidas, muito rapidamente, e depois vou passar as coisas para a Itana para entrar na maior parte de nossa conversa, que é sobre revisão de design de infraestrutura e ACC. Então, o primeiro que quero fazer aqui hoje são coisas. Então, eu quero passar alguns minutos no portal futuro. Então, se eu pular para o meu navegador, quero falar rapidamente sobre duas coisas no portal futuro, ao qual você obviamente tem acesso. A primeira coisa sobre a qual quero falar é este botão aqui, então o evento dentro da fábrica. Então, acho que mencionei isso nas últimas semanas, só quero fazer um refresco. Adicionei este botão aqui, que apenas dá uma visão geral sobre o que esses eventos são, o que é, quem, como as pessoas são selecionadas, tudo isso. Por isso, revise se você não está familiarizado com como esses eventos funcionam. Mas o que quero falar aqui é o link aqui. Este é um link para o próximo evento ITF. Você verá aqui que temos dois deles, um que acabou de terminar na semana passada, e depois temos outro que está um pouco em fase de planejamento. Então, a primeira semana de janeiro temos um em Toronto. Portanto, basicamente, a ação aqui é que se você está interessado em se inscrever para participar deste evento, é limitado a cerca de 20 pessoas. Apenas há um link para uma pesquisa aqui que o orientará para inserir coisas como seus detalhes de contato, seu nível de experiência em certas áreas-chave que abordaremos durante o evento. Então, eu realmente quero enfatizar isso novamente hoje, porque, como você vê aqui, encerramos esse processo de pré-registro na segunda-feira. Então, no final de 18 de novembro, fecharemos esta pesquisa e, em seguida, selecionaremos os participantes. As pessoas que se inscreveram nesta pesquisa selecionarão todos e, em seguida, notificaremos as pessoas que foram selecionadas antes de 29 de novembro. Portanto, se você quiser participar de um evento ITF e não preencher a pesquisa, faça isso até o final de segunda-feira. Então, se voltar para a página inicial, a próxima coisa que quero tocar é a versão beta da análise de drenagem à esquerda aqui. Portanto, se você não viu esse botão, basicamente, se você clicar no botão, ele o levará para outro portal, que basicamente lhe dará a oportunidade de obter essa versão que você verá. Portanto, se você visitar esta página, poderá participar. Não há processo de inscrição para participar do programa beta de análise de drenagem. É apenas que, se você clicar no link da página inicial do Portal Futuro, ele apenas perguntará se você deseja se juntar. Você clica em sim e depois você vai entrar. Então, mais uma vez, se você não está familiarizado com isso, há muitas informações na página inicial sobre o que é o programa e como acessar a versão beta e fornecer feedback e tudo assim. Destaca isso. Uma coisa que eu realmente quero destacar é que temos recebido muitos feedback muito bom envolvimento nesta versão beta, e nós realmente agradecemos isso. Na próxima semana, no final da semana, lançaremos a versão beta de análise de drenagem beta 2. Então, isso será algumas coisas. Então, vamos fazer todas as funcionalidades existentes na versão beta 1. Então, tudo o que acrescentamos ao design da vagem e algumas novas funcionalidades que adicionamos à bacia de água, com métodos de escoamento semelhantes e tudo esse tipo de coisa, ainda será perfeitamente válido. E todo o fluxo de trabalho de análise. Mas vamos adicionar algumas coisas na versão beta 2 que você precisa esperar.
São coisas como, primeiro, suportar o Civil 3D 2020 5.2 e incorporar um monte de feedback que recebemos da versão beta, como ao redor da lagoa e coisas assim. Mas então também introduzimos nossa primeira rodada de versões simples de um objeto de canal de drenagem e dispositivos de armazenamento subterrâneo. É realmente animado ter isso para você começar a testar na versão beta 2. Mais uma vez, isso estará disponível para você no final da próxima semana. Então, se você não tiver a chance de tentá-lo, ou se você foi bloqueado de tentá-lo porque não conseguiu, você já instalou o Civil 3D 2020 5.2. Então, é isso que quero cobrir hoje. Então, sim. Então, eu vou passar ao Aitana para falar sobre a revisão do projeto de infraestrutura no ACC. Então, Aitana, é tudo seu. Obrigado, Tim. Parece que alguém solicitou 2 vezes a ideia para uma pergunta. Eu não espero que isso seja um problema, mas... Certamente que não. Certo, vou compartilhar meu PowerPoint. Pode confirmar que está visível? Sim, vemos. Ótimo. Então, sim, nossa equipe esperava que eu venha falar sobre infraestrutura. Isso não é realmente necessário. Para aqueles que não me conhecem, sou Aitana Marcos Dineia e sou o proprietário do produto desta iniciativa. Eu mencionei sobre isso várias outras vezes no passado e absolutamente quero impressionar nossa visão completa. Portanto, o objetivo deste projeto é revolucionar o processo de revisão de design para uma interação eficiente e precisa com o seu modelo de nuvem. Portanto, queremos ativar o fluxo de trabalho de revisão de projeto de infraestrutura civil na nuvem, através da processão de alinhamento do CBS e específico da infraestrutura na nuvem ACC. Então você pode se lembrar das sessões anteriores, ou se você está verificando ativamente o roteiro público, temos alguns cartões em andamento, cobrindo uma ampla gama de recursos para esta iniciativa. Estes estão em progresso há considerável tempo. Mas o que desejo anunciar hoje é que a versão beta está agora finalmente ao vivo. Então essa é uma notícia realmente excelente. Você pode observar que os cartões que citei antes foram agora marcados como versão beta pública no portal. Só para resumir, isso é para que você visualize todos os cartões relacionados à entrega de projetos digitais na tela. A maior parte deles faz parte desta grande iniciativa. Para resumir, estamos fornecendo conscientização e navegação de alinhamento para desenhos 3D cívicos no visualizador de cais do arado de construção automotiva, permitindo algumas rótulas de estação, informações de estação e você pode configurar o formato. Você pode rastrear uma estação no alinhamento, cortar o modelo perpendicular a ele e realizar algumas medições, principalmente deslocamento da estação e ponto coordenadas e elevação. Mas gostaria de mostrar isso ao vivo, então deixe-me mudar minha parte por um momento. Há muitas tarefas abertas. Deixe-me começar do começo e explicar tudo claramente. Este é um projeto em ACC, uma introdução detalhada ao tema. Neste projeto, temos o que chamamos de plugin de recursos. Basicamente, isso permite que essas ferramentas sejam usadas para projetos específicos. O funcionamento deste sistema está aberto à interpretação. Nosso trabalho opera inteiramente dentro do visualizador. Então, você precisa abrir o arquivo depois de ser processado em documentos. Especialmente, nossas ferramentas acontecem em 3D. Então, esse é o próximo passo.
você precisa mudar para o visualizador 3D e, em seguida, imediatamente depois de abrir o DWG, você pode notar que há um novo painel aqui que é chamado Ferramentas Civis. Se o sistema encontrar objetos elegíveis, ele preencherá este painel. Se não for, ele mostrará uma mensagem dizendo que não há objetos disponíveis. O que isso significa é que você pode ver este painel para qualquer arquivo DWG, mas na verdade estamos preenchendo isso apenas para alinhamento e geometria de perfil. Portanto, no caso de não houver alinhamento ou geometria de perfil, na verdade, para ser mais preciso, se não houver geometria de perfil, você quer ver o painel preenchido. Uma observação importante é que precisamos da geometria 3D porque é aqui que todo o nosso fluxo de trabalho opera. Portanto, é importante que seu desenho CD3D contenha geometria 3D do perfil visível em um estado visível. Senão pode ocorrer o mesmo problema mencionado com o painel. Aqui você vê o painel com alguns destaques visíveis imediatamente na visão. Selecionamos o primeiro perfil da lista para demonstrar. Mas você pode rolar pela lista, ver alguns destaques, algumas geometrias são destaques, ou você pode ver aqui ao redor da parte inferior esquerda deste. Você também pode digitar, se saber o nome do perfil que eles estão procurando e selecionando. Uma vez selecionado, o destaque fica persistente e vimos algumas alterações em relação às versões anteriores. Você pode notar uma aparência completamente diferente nos diferentes aspectos visuais. Agora, suportamos estações de partida diferentes de zero, então obtemos isso da série de alinhamento 3D. Como mencionado algumas vezes no passado, temos esses rótulos específicos. Eles têm uma aparência diferente agora, mas ainda são exibidos sequencialmente, revelando mais conforme o nível de SUE aumenta. Estou utilizando um formato decimal onde não há casas decimais, mas isso pode ser configurado conforme necessário. Podemos utilizar nossos padrões, que são formatos de estação, com 2 casas decimais, ou modificar conforme a necessidade do projeto. Também podemos alterar o incremento da estação, que controlará o intervalo em que o passo da estação funciona. Então eu vou colocar o meu rastreador de estação aqui e você verá que o passo segue o intervalo que eu escolhi. Então eu já pulei nisso. Esta é a seção atual da estação, onde você pode inserir o valor. Ou você pode passar no intervalo selecionado nas configurações. Você também pode ir para as estações críticas, que por enquanto são iniciar e terminar tudo. Você também pode arrastar o rastreador e um dos novos adições neste último desenvolvimento é este botão também para a nossa estação, independentemente da estação estar na primavera ou fora das molas. Deixe-me fazer isso de forma rápida para você. Não pulamos perto da ponte e observamos que chegar a tal posição é incrivelmente rápido e eficiente. Nós realmente possuímos isto. Bem, eu não mencionei, mas esses 2 botões no topo controlam a visibilidade do rastreador da estação à esquerda. Portanto, o primeiro desabilita o rastreador e o segundo desabilita os rótulos para testar no caso de perturbarem o processo de revisão, quando este rastreador é ativado e funcional. Os outros 3 botões têm utilidades diversas, sendo este exemplo um corte geométrico.
Esta ferramenta é igualmente manipulada pelo rastreador da estação e é possível alterar sua orientação. Portanto, se necessitar analisar a geometria sob diferentes perspectivas, isso é plenamente execuível. Eu desejo ainda apresentar a seção com uma visão 2D aprimorada, para que possa constatar seu completo alinhamento geométrico. Se necessário, você também pode desativar a geometria. Nas ocasiões em que o terreno se apresenta ameaçador, é evidente que a topografia é decisiva. A geometria depende das configurações modernas e permite ocultação e utilização de outras funcionalidades e ferramentas no ACC. Permita-me então retornar a esta ponte magnífica. Ativa a etiqueta? Então, uma coisa que não mencionei é que o painel também mostra as propriedades da estação atual. Então, isso é basicamente sim, este é o ponto na geometria definida pela estação. Fazendo entrada aqui, estamos mostrando coordenadas e elevação para esse ponto. Outros aspectos que quero mencionar são ferramentas de medição. Então, adicionamos várias funcionalidades na barra de ferramentas de medição. Estação de medição ligada a este painel. Isso significa que você não verá essa medição se o painel não estiver ativado ou se o painel não tiver um perfil selecionado. Então, o que isso faz é permitir que você medir perpendicular ao alinhamento selecionado e fornecer o deslocamento vertical e horizontal e a estação mais próxima no formato definido como antes. Você pode ver que isso está seguindo perpendicular à geometria. Você pode colocar o máximo que quiser e também usá-los em conjunção com o resto das medições e assim por diante. Você pode selecioná-los e deletá-los. Perceba que se o nível de zoom estiver suficientemente afastado, agrupamos rótulos diferentes para facilitar a compreensão. Por fim, temos a coordenação e elevação de pontos. Uma observação sobre esta ferramenta é independente do CD2 Spanner, permitindo o uso com qualquer tipo de arquivo 3D. Então, o Reddit Navis, qualquer arquivo é fácil. Basta selecionar um ponto e obter suas coordenadas na elevação. Semelhante à estrutura de medição já existente. Eles podem reposicionar, clicar, reposicionar e excluir. Sim, todas as funcionalidades da ferramenta de medição estão disponíveis na barra de ferramentas até agora. Eu posso continuar com isso. Acho que minha demonstração acabou. Existe alguma pergunta específica sobre a demonstração? Caso contrário, talvez eu possa responder a todos no final. Sim, há muitas perguntas boas, mas acho que a maioria delas. Ok, bem, aqui estão um par que é mais específico. Então, uma pergunta que Jeff fez é que ele perguntou se as alterações nas configurações da estação, como o número de decimais, são persistentes. Certo, eles persistem na sessão para que não persistam no terceiro projeto, mas os usuários precisam defini-los apenas uma vez, a menos que você limpe o cache do navegador de navegação. Nos lembraremos deles. Que fiel! Vamos ver aqui algumas outras perguntas mais específicas. A seção de corte funciona para redes de tubulações de gravidade e pressão ou apenas para quartos? Então, sim, precisamos definir o que significa o trabalho.
Portanto, se você pedir que você possa selecionar a geometria linear, agora ela funciona apenas para perfis, mas corta tudo o que encontrou no modelo. Então, se você tem uma rede de tubulações, eles terão. Então, também será cortada perpendicularmente ao problema selecionado. Que legal. Outro, quero dizer, talvez seja relacionado à demonstração, mas a questão é: se o computador que você está usando é uma estação de trabalho, porque a maioria de nossos gerentes não tem computadores de nível CAD com placa gráfica, isso é tudo. Quero dizer, isso está tudo no navegador, então não deveria. É realmente, sim, estou usando. Quero dizer, não sei exatamente o que define nossa estação de trabalho. Eu tenho um laptop. É isso. Isso é desempenho, mas eu acho que existem mais laptops de desempenho no mercado. Sim, é claro, mesmo que esteja no navegador, acho que os gráficos exigirão alguma capacidade no sistema, mas não atinge o nível do software de desktop para solucionador. Então, em teoria, o objetivo é que essas ferramentas sejam mais acessíveis, como pessoas que não têm acesso a aplicativos de autorização ou software de design completo. Mas se você tiver alguém testando que esse desempenho não é suficiente, contacte. Há muitas outras perguntas sobre uma pergunta mais geral sobre a versão beta. Então, se pudermos conseguir isso quando você terminar. Sim, ok, então eu vou continuar. Temos tempo suficiente para depois. Então espero poder dar tempo para cobrir tudo isso. Ok? Antes de me mudar para a apresentação, porque estou no meu navegador, quero mostrar o anúncio, então você vai encontrá-lo lá. Existem alguns links, espero que eu explique todo o processo. Eu vou passar por isso em um segundo. Mas você pode encontrar todas as informações nas dobras relacionadas. Então, deixe-me voltar. Ok, então mais sobre como a versão beta funciona. Então, teremos uma página de inscrição na qual você pode preencher seus detalhes, nome, e-mail, empresa e receberá um convite para participar deste próprio projeto ACC agora. Então, na verdade, será o mesmo projeto que você viu antes, porque este é o projeto com recursos ativados. Criaremos uma pasta específica para sua empresa e apenas você e os funcionários terão acesso, para que você possa ter certeza de que seus dados não podem ser vistos por ninguém. Se você quiser carregar dados de uma maneira mais compartilhável, também há pastas compartilhadas na mesma visualização. Sim, o que você precisa fazer é carregar o desenho CB3D que você deseja usar para testar para sua pasta dedicada, abri-lo em 3D, visualizar o visualizador de documentos e teste apenas o funil. Queremos receber feedback de nós sobre o meu formulário de feedback e mostrarei em 1 segundo. Isso é apenas que estamos tentando um processo diferente. Então, mostra como isso parece. Então, você terá um formulário de inscrição como esse muito fácil, o que nos ajudará a processar todas as solicitações e adicioná-lo ao processo. Então, se você quiser fornecer feedback, o link que mencionei antes mostrará esse link. Então, você pode relatar problemas, sugestões ou perguntas dessa maneira.
Isso também nos ajudará a processar todas as solicitações de maneira geral. Então, há mais algumas opções. Então, se você quiser contactar, peça para contactar você. Se tivermos mais informações, clique aqui e forneça nome e e-mail. Se você quiser fornecer feedback sobre as próximas prioridades, também tem esta outra seção onde você pode classificar os diferentes hubs que temos para a próxima. Como sempre, se você quiser ter um pouco disso, assim como o anúncio, adicionei esses 3 propostos à revisão de design de infraestrutura na versão beta da SSC. Isso é que esta é a colaboração em infraestrutura. Já houve algumas discussões com o grupo de tickets de strip, mas você pode ir lá e adicionar se quiser. Aqui estão algumas instruções que você receberá ao se inscrever, mas eu as fixei aqui para que você possa voltar para eles sempre que precisar. Há uma lista de alguns problemas e limitações não relacionados e novamente o link para o campo. Se você gostaria de abrir uma discussão mais ampla com outros colegas, ainda pode usar este fórum. Esta é uma ótima oportunidade para engajar e discutir. Mas agradeceremos se os erros e sugestões deste tipo forem relatados aqui, porque é mais fácil gerenciar para nós. Depois disso, vou voltar para o meu ponto de poder novamente. Esses são itens que mostrei antes. Eu só quero passar alguns minutos para dar uma visão geral do roteiro. Esses também são os itens que você viu no formulário de feedback que pode executar. Você pode, como sempre, vê-los no roteiro público. Então, você tem diferentes opções para nos fornecer na próxima categoria. Novamente, eles estão incluídos no portal de recursos. Estamos planejando expandir essas funcionalidades para a coordenação de modelos, certo? Eu acho que vi algumas perguntas relacionadas a isso. Então, agora, as funcionalidades que mostrei estão apenas no documento. Então, eles podem ser feitos em um único modelo por enquanto. Você pode ter visto que meu modelo contém pontes e edifícios. Isso é adicionado a mais sensíveis para a demonstração. Mas sim, observe que eles estão disponíveis no documento até agora. Então você não precisa de uma assinatura de colaboração e colaboração para acessá-los, mas o plano é chegar lá em algum momento. Eu também fiz uma pequena mudança no roteiro público, então eu quero mencionar aqui que este novo cartão foi adicionado à próxima categoria. Uma das coisas que queremos investigar a seguir é salvar as informações das ferramentas civis com os problemas. Então, o que isso significa é que salvamos as informações visíveis na visualização enquanto criamos um problema que vem do CB2. Então, isso pode ser como o perfil que é selecionado, o catalão, as diferentes etiquetas e salvando aqueles com o problema. Então, isso significa que um segundo usuário que acessa o problema será capaz de recuperar a mesma transação. Pensamos que este é um aspecto muito importante do processo de revisão de design e é por isso que pode ser à direita. Em seguida, vamos investigar algumas coisas, mas realmente existem muitas ideias. Portanto, seu feedback sobre o que é mais importante para você é sempre valioso para nós. Então, queremos ouvir que muitos usuários estão familiarizados com a representação 2D desse design.
Então temos a ideia de fornecer uma visão de seção transversal 2D e uma visão de perfil 2D, onde dados mais específicos de engenharia urbana podem ser encontrados, como geometria de curva e assim por diante. Isso funcionará em conjunto com eles ou em sincronização com o rastreador da estação. Então, ao mover o rastreador da estação, as diferentes visões são tiradas. Sabemos que isso é solicitado frequentemente. Por favor, vote a favor se é importante para a sua força de trabalho. Há tantos desconhecidos relacionados àqueles em termos de como vamos abordá-lo. Portanto, podemos precisar executar algumas razões antes de podermos executá-las. O suporte ISC também é um dos pedidos que ouvimos várias vezes. Eu o mudei, mas isso é o próximo porque incluímos suporte de problemas em vez disso. Não vou ter consciência de quantos itens podemos trabalhar a seguir. É por isso que sou semelhante a essa categoria. Mas nós sabemos que também é muito importante. Então, algumas coisas relacionadas a melhorar a maneira como os desenhos físicos cívicos são lidos ou processados no visualizador ACC. Se tiver problemas em acessar a versão beta, entre em contato. Portanto, é possível melhorar um pouco a hierarquia do desenho e, em seguida, fornecer suporte para tipos de objetos adicionais no futuro. Então, isso também pode estar relacionado à questão da rede de tubulações que tivemos antes. Então, temos algumas ideias aproximadas sobre expandir o item que você pode selecionar, para que você possa fazer diferentes fluxos de trabalho de revisão com base no objeto definido. Sim, é tudo isso. Portanto, se você tiver algum problema em acessar a versão beta, entre em contato. Você pode me contactar diretamente ou Andrew Minford. Ele também é o gerente de problemas para entrega digital. Revisão semanal de primavera a cada 2 semanas, mostrando progresso. Também realizamos uma revisão semanal de primavera 2 semanas, mostrando progresso mais profundo a cada 2 semanas. Então, se você quiser se envolver nesse caso, também faça. É isso que eu quero cobrir para que possamos entrar na pergunta. Sim, a propósito, quero parar de compartilhar e dar-lhe uma equipe de links para que você possa postar o link para o formulário de inscrição. Claro, sim. Eu acho que uma das primeiras perguntas foi como você acessar a versão beta. Sim, eu pensei. Então, deixe-me. Segunda pergunta respondida e a próxima também. Colaboradores têm acesso. Ok, então a segunda pergunta é respondida e a próxima pergunta também é respondida antes. Então, por enquanto, você precisa apenas de aqueles que colaboram para o acesso. Todo o projeto tem que viver no mesmo DOE. O resto e o suporte à estação? Ótima pergunta, Limpo. Se eu não me engano, o resto é suportado porque a geometria está realmente dentro do mesmo arquivo. Eu acredito que é um árbitro. O visualizador ACC não mostra toda a geometria que vem do extra. Então acredito que a resposta não é extra, mas provavelmente preciso verificar novamente. Kevin perguntou sobre dirigir o trabalho da linha 2D no escritório de tolerância.
não na coordenação moderna. Esse recurso não está disponível no visualizador agora. Não sei. Não, acho que esse recurso não está disponível no visualizador agora. Se você quiser explicar mais sobre a necessidade, sinta-se livre para postar como sugestão no fórum ou ok. Então, Frank perguntou se existe uma data para a versão beta ser implantada para todos os jogadores existentes. Bem, como você sabe, não posso prometer nenhuma data. Estamos confiando muito nesta versão beta para garantir que não introduzimos questões críticas no espectador, apenas um ambiente diferente. Então dependemos muito disso. Mas se tudo correr bem na versão beta, planejamos no início do próximo ano. Mas como você sabe, o plano pode mudar. Por favor, pegue essas informações e pergunte. Então, Jeff perguntou: quando podemos esperar que isso seja coordenação de modelo ou aplicativo móvel? Então, eu disse que a coordenação do modelo é uma das nossas principais prioridades. Não temos ideias suficientes sobre quando isso pode acontecer, porque precisamos de coordenação com a equipe de coordenação. Esperamos que possa trabalhar no aplicativo móvel no próximo ano. Infelizmente, não estamos no nosso roteiro. Como ativamos as ferramentas civis no ACC e eles também estarão disponíveis no aplicativo SCC para iPad e iPhone? Então não está disponível no iPad ou no iPhone porque isso está relacionado à pergunta anterior. Ainda não suportamos essas cargas de trabalho no celular. E sobre como ativar as ferramentas no ACC, neste momento elas estão disponíveis apenas no projeto que mostrei. Então é um projeto fora deste projeto. Este é um projeto de caixa de areia e precisamos convidá-lo. Então, inscreve-se na versão beta e certificaremos que você tenha acesso e apenas até publicarmos publicamente. Só naquele momento eles estarão disponíveis para todos os projetos. É um projeto de caixa de areia, precisamos convidá-lo. Carlos está perguntando se há uma data de vencimento para enviar o formulário de inscrição. Até agora, não temos um período de vencimento. Então, não tenho certeza se entendo a pergunta de Paul. Sim, temos um grupo no portal de recursos para participantes de revisão de alunos e alguns conteúdos são apenas envelopes para participantes. Abrimos o formulário beta para todos os usuários, mas as gravações de revisão da primavera devem ser acessíveis apenas pelos participantes da revisão da primavera. Eu quero que essa seja a configuração. Espero responder a essas perguntas. A Mira está perguntando se você pode testar em um genérico. Então, você quer dizer que eu presumo que você quer dizer que se você puder testar com um projeto de teste de nós, podemos fazer isso acontecer. Sim. Deixe-me trazer isso de volta à equipe, porque precisamos configurar uma pasta que você pode acessar com alguns arquivos de teste. Vou trazer isso para a equipe. Precisamos configurar uma pasta com alguns arquivos de teste.
Ótimo. Ótimo. Então, isso é tudo do meu lado, eu acho, sim. Então, se alguém tiver algum problema em acessar o melhor com a criança, voltaremos aqui quando tivermos mais aprimoramento ou precisarmos de Michelle. Fantástico. Muitos bons feedback e muitas reações positivas flutuam na tela agora, coisas boas. Ok, então acho que fecharemos esta semana novamente. Na próxima semana, acho que quero vencer e provavelmente fazer uma atualização sobre a análise de drenagem beta 2 que estará disponível. Então também teremos outras notícias para compartilhar. Então, obrigado por participar hoje e até a próxima semana. Tchau a todos, obrigado a todos.